tua espada defender e teu escudo proteger. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu peço ao ministério que também possa estar solando neste momento de reflexão juntos. Soberano, tu és Rei dos reis, soberano sobre a terra, soberano sobre todas as coisas. É isso que a carta de São Paulo a Timóteo nos afirma. Quem como Deus? É isso que estamos aqui para reafirmar em nossos corações. São Paulo a Timóteo reafirma a soberania de Deus, a sua autoridade. Quem governa a sua vida? Pergunto a vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook aqui desta paróquia, que nos acompanhem junto em comunhão conosco nesta celebração eucarística. Quem governa a sua vida? Quem é soberano sobre vós? Quem conduz a sua vida? O agir de Deus? A força do Espírito? Ou suas inclinações? Ou seus instintos? É uma luta, há um combate espiritual a cada dia a crescer na santidade. A soberania de Deus, entender que acima de qualquer força humana, terrestre e nos céus, Deus, a princípio e sempre nos governa. Ele é forte. É isso que São Miguel também nos recorda, a força de Deus. E aí, quantas vezes, né? Clamamos essa força. Acompanhei por muitas vezes nesta quaresma de São Miguel, através do Padre Wagner, ao vivo. Eu lá longe, Biúna, ou eu terminando uma celebração. Que bonito, com vocês, nesta novena preparatória, nesses dias de oração. Como é bonito. E aí a gente via tantos pedidos pela cura. Nós víamos os pedidos daquilo que parecia algo impossível, porque acreditava na soberania do Senhor. Muitos que pediam, né? Diversas das intenções. Pediam por coisas simples, como também a rede social tinha até algumas brincadeiras às vezes, né? Eu mesmo, né? A gente acaba acompanhando. Pedido não só para São Miguel, pedi para São Paulo, para o time melhorar. Mas não tem nada a ver futebol nessa intriga. Jogo, disputa. Saber pedir a Deus é importante. Pedir com fé. Pedir não aquilo que simplesmente acaba sendo interesse, superstição. Aquilo que às vezes nada vai mudar na nossa vida. A fé, meus amados, não é superstição. A fé é esse comprometimento de saber que aquilo que eu vou pedir vai transformar a minha vida, a vida dos meus irmãos. O que adianta eu pedir por coisas, por exemplo, jogo, ou por algumas coisas que não vão mudar na minha vida? Coisas que simplesmente são de desespero. Eu preciso ter essa fé, e fé é comprometimento. A fé nos ensina a saber pedir a Deus, sabendo que nos momentos aonde eu não tenho, mas aonde recorrer, aonde as coisas fogem do meu alcance, eu coloco nas mãos do Senhor. Aquilo que está ao meu alcance, amados irmãos e irmãs, eu preciso fazer bem, feito, com todas as minhas forças, com as virtudes, com os dons e talentos que Deus me concedeu. Mas aquilo que a gente sabe que nós não somos dono do mundo e centro do universo, nós precisamos recorrer ao soberano. Eu preciso reconhecer a força do Altíssimo. Ele é a nossa força, que pode sim curar, que pode reverter situações tão difíceis, chegando que aos olhos humanos se tornam situações que para nós acaba sendo que impossível. Deus é soberano. Ele governa, Ele é forte, é a sua autoridade. Infelizmente, muitas pessoas não creem nesse absoluto. Absolutizam outras coisas, criam outros deuses. Absolutizam no trabalho, absolutizam o dinheiro, absolutizam as vaidades em si mesmas, o orgulho, e criam achando-se ser semideuses. A gente vê pessoas que brincam de Deus e subestimam esta autoridade,
subestimam e não reconhecem essa autoridade, essa soberania, essa força. Por isso eu pergunto, Deus governa a sua vida? Você recorre a Ele como o verdadeiro auxílio em seus combates, em seu cotidiano? Muitas pessoas brincam, porque não acreditam e duvidam dessa força, da sua justiça, da sua misericórdia, da sua verdade. Brincam sendo corruptos, brincam com aqueles que necessitam, brincam por muitas vezes sem viver a fraternidade, e acham isso tudo uma bobeira, tolice. Para que Deus? O povo sofre e Deus não intervém, né? A gente vê isso daí, um ateísmo prático, um ateísmo por muitas vezes de falácias, de ofensas a este Deus. Brincam, abusam, porque sem fé, infelizmente, não se movem, não crescem, não acreditam neste absoluto que é Deus verdadeiro. Por isso, não desenvolve. Você ter fé em Jesus Cristo significa crescimento, amadurecimento. A fé é essa semente que vai amadurecendo. Quem não absolutiza a força deste Deus, não cria raiz, se torna fraco, não se fortalece. Amados irmãos, nós estamos aqui para revigorar também a nossa fé. E revigorar a nossa fé significa você ser forte. Estar com Jesus na certeza do seu poder, que assumiu a nossa humanidade. Hoje tivemos pela manhã a ordenação, e Dom João dizia da força deste Deus que assumiu a nossa humanidade, assumiu também a nossa miséria, assumiu na cruz, se entregando, se colocando como vítima em nosso lugar, para expiação de nossos pecados. Será que você se coloca no lugar do outro para redimi-lo? Nós temos aquela consciência, cada um com seus problemas, cada um que se vira, cada um dá os seus pulos. Não, Jesus teve esse poder, essa força de se entregar por nós, para a nossa redenção. Por isso é preciso você criar raiz naquele que tudo pode. Principalmente, o exemplo disso é olhar para a cruz e vencer a força do maligno, vencer a força do mal, que às vezes impera, que às vezes entra, que às vezes toma espaço na nossa vida, este mal. Por isso, aonde Deus reina, tenha certeza, meu irmão, o maligno é vencido. E se você passa por muitas provações, tentações, perseguições, deixa Deus reinar sobre vós, para que a vitória de Deus seja sua. E não combata sozinho. Seja sábio, seja humilde, busque este auxílio dos anjos e santos. Hoje celebrando São Pio de Pietrelcina. Que testemunho maravilhoso. Um homem que ao seu alcance fez tudo com piedade, zelo, orientando, sendo um homem místico e sempre buscando a oração como força, sustento, remédio. Um grande sacerdote que superava suas doenças e enfermidades, mas nunca deixou de amar o seu ministério, a Jesus Eucarístico e aqueles que necessitavam do amparo e da palavra como luz de Deus. O Evangelho nos fala então da parábola do semeador. Quem é o semeador? Deus, a palavra, essa semente. E nós somos a terra. Amados irmãos, a palavra terra, do latim, derivado da palavra humus, que significa então terra. O que é a terra, meus irmãos? Na terra a gente pode construir, terreno que a gente pode construir, fazer um prédio. No terreno a gente pode plantar. Terra significa trabalho. Deus está falando que esta terra é o nosso coração. Só quero dizer a vocês, meus irmãos, se a terra é trabalho, então lá nós produzimos, do trabalho nós sonhamos, do trabalho nós crescemos, do trabalho a gente cresce em dignidade. Quero dizer a vocês, quando Jesus está contando essa parábola, está dizendo que cada um de nós somos um sonho de Deus. O sonho de Deus está em nossa vida. E que Ele tem planos para nós. Deus tem planos para a sua vida. Planos de vida, planos de santidade, planos de redenção. Os projetos de Deus estão acima dos seus planos. É preciso a primeira luta entender isso. Ah, mas aquela, o mimimi, aquela questão de mesquinhez, aquela
situação da infantilidade, de apego. Eu quero do meu jeito, né? Droga, droga, droga. Aquela infantilidade, né? De sermos mimados. Entenda que Deus tem um plano para a sua vida, e o plano de Deus é maior do que os seus planos e projetos. Amém? Entender os planos de Deus, renunciar a nós mesmos, nossos planos, nossas vaidades, é um conflito, é uma luta. Os planos de Deus nos orientam com a sua palavra. Nós estamos ainda no mês da Bíblia, e o que é essa palavra de Deus? Por isso que nós entoamos ao ouvir o Evangelho, o aleluia, a alegria, uma palavra que nos molda. Não é fácil, eu preciso deixar moldar-me, eu preciso ser lapidado para preparar uma terra. Eu que sou lá de Biúna, um abraço povo de Biúna, que está em novena de Santa Terezinha, nossa padroeira. O que é a terra, né? Você jogar a semente assim, que você jogar, ela começa a crescer, a semente. Geralmente às vezes acontece, mas para que essa colheita seja boa, o que você tem que fazer? Você tem que arar a terra. Então você tem que pegar a enxada, você tem que arrancar as pedras, você tem que ir ali triturar e deixar bem fofinha essa terra. Então você tem que fazer isso no seu coração, trabalhar o seu coração. Você ficar em casa, sabadão desse, assistindo novela, televisão, vendo aquelas baixarias, vendo tanta coisa que nos joga para baixo, no pessimismo. O seu coração, o seu terreno está totalmente envenenado, pragas. Uma vez eu fui abençoar um terreno que estava com praga. Triste ver as folhas e flores secando, as plantações com bicho. É assim que às vezes o nosso coração fica, sabia? Cheio de contaminações, quando não preparamos o nosso coração, sabendo que o nosso coração é essa terra, aonde Deus tem um sonho, aonde Deus ali quer edificar. Mas eu preciso preparar, arar a terra, para eu colocar a semente, para ali eu adubar, para ali eu regar. Deus nunca deixa de lançar semente, amados. Deus nunca deixa de nos ensinar. Deus nunca deixa de derramar a tua luz. Deus nunca deixa de trazer a sua bondade sobre cada um de nós. É preciso corrigir, preparar essa terra, amados. Às vezes a gente tem que demora. É suor no sol. Então ali eu preciso orar, viu, meus irmãos? São Pio nos ensinava essa força da oração. A oração mental. Ao menos ele instruía 1 hora na presença de Jesus. Qual é a autoridade da sua vida? No início eu perguntei. Será que eu reservo 1 hora para Jesus? Deus fala aqui no Evangelho da bondade e da perseverança. Será que às vezes eu tenho preguiça? Viro as costas para Deus? Ou por muitas vezes eu coloco outras prioridades? Quem coloca outras prioridades sem ser Deus não cresce, não produz fruto. Ensinar, Deus nos ensina. Você ao preparar essa terra não está sozinho não. Entenda que o seu coração é grandioso. Imagine um grande campo, que ali você pode fazer, construindo coisas boas, plantando, né? Imagine quando ele é desperdiçado, onde é tomado, onde ele é roubado, invadido por aquilo que não era a sua vontade, por aquilo que não vai te edificar. Não tem essas invasões aí, né? Ocupações de terra. Aquele que planejou, às vezes, não tinha aquele projeto. Às vezes assim, né? Acaba que entrando coisas que não estavam no nosso sonho, no nosso projeto, no nosso querer, mas não cuidamos, não vigiamos. Amados, a parábola nos fala então que essa semente foi lançada, semeada. É lindo e sábia. Jesus mesmo ensina, instrui e explica esta parábola. Primeiro a semente que é pisada. E aí então os pássaros vêm e comem essa semente, porque ela não criou raiz. Ouvem a palavra, mas o demônio tira do coração. Mais uma vez eu digo, meus irmãos, não subestime a força de Deus. Não negue esta força. Busque. É isso que aqui estamos para renovar, que é preciso, é necessário buscar o auxílio de Deus. Busque ser vigilante.
que eu possa simplesmente dar os primeiros passos para o perdão e não deixar meu coração ser tomado pelo rancor, pelo ódio, né? Que eu muitas vezes dê o primeiro passo a combater aquilo que às vezes afeta, seja a minha afetividade, seja o meu relacionamento familiar. Então, evite o primeiro passo, evite o primeiro gole, tudo aquilo que seja em falso. Seja vigilante, seja prudente. Amados irmãos, parem de jogar culpa em Deus e nos outros por aquilo que às vezes acaba sendo imprudência e falta de prudência e vigilância da sua parte. Porque às vezes a gente tem muita facilidade hoje de não sermos responsáveis. Ah, é culpa do outro. Ah, é culpa da sociedade. Ah, sempre a gente busca um bode expiatório. Busque o auxílio que o Senhor nos traz dos anjos, dos santos, da Virgem Maria, e Ele mesmo que pode agir nos trazendo esperança. Também tem a semente que cai em terreno pedregoso, que é ouvir a palavra, mas ela não tem raiz, é aquilo lá, não se fortalecer, não preparar. Sabe o que significa? É a mediocridade. Eu ia então, né, na modinha do mundo, o vai com as outras, a falta de perseverança. Cada um fala, então agora eu vou fazer desse jeito, né? Vai com as outras, modinha, não tem personalidade. E aí então, você está na igreja, né? Uma pessoa que faz aquilo que te fere, pronto, já estou em crise, já estou desanimado, né? Ah, não quero ir mais. Ah, o padre não olhou para a minha cara. Ah, fulano pegou no meu pé. Ah, a pessoa não me cumprimentou. Seja mais forte, seja mais corajoso, seja, né, mais autêntico e não seja modinha, vai com as outras. Hoje, infelizmente, tudo tem, né, as conspirações. Seja cristão autêntico, seja aquele que guarda a fé, como Paulo nos diz, combata o bom combate. E não deixa que os espinhos sufoquem a tua vida. Quantas vezes a gente é sufocado pelas preocupações? Sufocados, né? Porque nós temos as responsabilidades, pressionados às vezes pelos irmãos, tentados a cada dia. Cristão, ele tem que ser configurado com essa força. Também tem as sementes entre espinhos. Cuidado, meus irmãos, com o orgulho e as vaidades. Porque quando cai entre os espinhos, ela cresce. É aquele que ouve a palavra. Agora eu sou de Deus. Depois do cerco de Jericó. Depois da quaresma de São Miguel. Depois da festa de São Miguel. Depois do meu retiro de primeira experiência. Depois da minha crisma. Depois. E não muda. Ele tem aquela alegria, né? Aquela pessoa, talvez enamorada por Deus, apaixonada, mas tudo fogo de palha, aquele fogaréu. Você viu fulano? Mas logo na primeira dor também cai. E aí então ele que acaba sendo sufocado. Amados irmãos, existe um combate entre o bem e o mal. Por isso eu dizia, existe o absoluto que é Deus em sua verdade, mas existe a mentira que acaba sendo sendo absolutizada, vai sendo muitas vezes colocada como verdades, como primícias que nos enganam. Então você precisa entender que às vezes eu preciso estar atento, prudente, sábio e recorrer a essa força. Amados irmãos, não cria máscaras. Quantas vezes ocultamos a presença de Deus e somos levados pela mentira? Não deixar as coisas pela metade. A minha vida cristã, ela é um caminho progressivo. Entendam isso. Quem é santo aqui, levanta a mão. Isso mesmo, graças a Deus ninguém levantou. Senão a gente estaria começando aí errado. Buscamos a santidade. E nós devemos amadurecer a cada dia. A busca de santidade, São Pio não foi santo de um dia para o outro, mas foram vários acontecimentos, provações, superações, e junto com o auxílio de Deus, pôde ele perseverar. Santidade é um caminho de crescimento, por isso é aquilo lá, né? Você produz um fruto
Quando você dá a colheita, igual lá em Biúna, vamos lá, a pessoa conseguiu, graças a Deus, uma grande colheita de verdura, vem para o Ceasa, vende tudo, pronto, agora eu não vou vender mais. Não, tem que preparar uma outra safra, não vive acomodados, produza frutos para Deus, produza sem medo, porque Deus está investindo em você, é porque Ele está dando, o investimento não é financeiro, entenda, que o investimento são as graças, as bênçãos, Deus jamais vai desistir. Quando hoje, infelizmente, na sociedade é assim, aquilo que não dá certo a gente descarta, aquilo que às vezes, não produz, descarta, às vezes no seu terreno não sendo muito fértil, Deus ali mesmo assim quer investir em você, porque Ele tem um plano e um sonho para a sua vida. E aí a semente que cai em terra boa, meu irmão, a semente que cai em terra boa é quando nós preparamos o nosso coração. E aí, ao preparar o nosso coração, nós vamos produzir efeitos e frutos de Deus em nossa vida, com simplicidade, com essa entrega, com a vida de oração. Amados irmãos, eu convido você a ficar em pé neste momento. Entender que todo nesta grande empreitada, nesta grande largueza da nossa vida, do trabalho que é a nossa vida, porque trabalho também significa esforço, dedicação, a nossa vida tem que ser pautada por isso. Não espere as coisas caírem do céu, faça a sua parte e clame o auxílio de Deus, para que as coisas convergem para o bem, para que a sua vida seja cada dia mais frutuosa. Aquilo que está ao meu alcance, faço bem, mas nem tudo está ao meu alcance, por isso eu clamo aquele que em sua providência, aquilo que em sua bondade, aquele que na sua misericórdia é capaz de ao nosso lado, assumindo nossas dores, compartilhando de nossas tristezas, lutando e suando junto conosco. Aí está a força de Deus, em não nos desamparar em momento algum. Não troque este Deus por mentiras e ilusões, como infelizmente o mundo está. Um mundo que brinca, um mundo que não acredita, um mundo que não absolutiza a verdade, porque infelizmente trocam Deus por barganhas, por coisas que passam. É preciso você confiar, acreditando em Deus, olhando para a cruz com o auxílio dos anjos e santas, pela intercessão da Virgem Maria, você amadurece, você cresce, você produz fruto. 60, 70, 100 por 1. A sua vida pode ser frutuosa, a sua vida pode ser maior do que os espinhos, a sua vida pode ser maior do que os pedregulhos. Arranque tudo isso que vai te afastar da graça de Deus, e você pode. Por isso nós pedimos a este que é soberano, a este que governa, a este que verdadeiramente nos conduz à glória e à realização. Vem, ó arcanjo São Miguel, com tua espada defender e